Você nunca mais vai chamar uma mulher de linda. Existem apelidos proibidos que, quando usados da forma certa, fazem uma mulher pensar em você de forma obsessiva, mesmo sem entender por quê. Se ela te vê como previsível, ela te esquece. Mas se você acerta esse gatilho, ela sente que precisa de você. Quer saber quais são os nomes que mudam tudo? Então presta atenção e assiste até o fim. Você já reparou no efeito que uma simples palavra pode causar quando dita no momento certo, com o tom certo, pela pessoa certa? Um apelido, por mais inofensivo que pareça, carrega um peso simbólico que vai muito além da linguagem comum. Ele molda o papel que você ocupa na mente de uma mulher. E aqui está o ponto-chave. Não é sobre o que você fala. É sobre como aquilo que você fala muda a forma como ela se sente. Na psicologia das relações humanas, especialmente nas dinâmicas de sedução, há um fenômeno chamado ancoragem emocional. É quando um estímulo, seja um cheiro, uma música ou uma palavra, fica associado a uma sensação emocional específica. E apelidos funcionam exatamente assim, como âncoras. Eles são como botões invisíveis que, quando pressionados, disparam emoções. Se você aprender a apertar o botão certo no momento certo, você acessa o que poucos homens conseguem. O sistema límbico dela, a parte do cérebro responsável pelas emoções, pela memória e principalmente pelo desejo. É aqui que entra o poder real dos apelidos. Não estamos falando de chamar uma mulher de fofa ou princesa e esperar que ela se derreta. Isso pode até funcionar, se você quiser ser o amigo bonzinho ou o backup emocional. Mas se a sua intenção é fazer com que ela pense em você de forma compulsiva, quase irracional, você precisa ir mais fundo. Um estudo da neurociência afetiva, liderado por Jacques Panksepp, mostra que o cérebro humano reage com mais intensidade a estímulos que envolvem ambiguidade emocional. Isso significa que um apelido que mistura provocação, humor e um leve tom de desafio tem muito mais impacto do que um elogio previsível. E é exatamente por isso que os apelidos certos, os que ela nunca ouviu antes ou que nunca foram usados com ela nesse contexto, se tornam armas poderosas. Eles não apenas criam uma nova identidade para você na mente dela, como moldam a forma como ela se percebe diante de você. É como se você estivesse programando a percepção dela com um simples código verbal. Jordan Peterson já afirmou que a linguagem é o instrumento mais poderoso da realidade, porque ela organiza o caos em significado. E é isso que você faz quando utiliza um apelido de forma estratégica. Você organiza o caos emocional dela e se posiciona como o ponto de referência. Ela pode até não perceber de forma consciente, mas algo dentro dela, um instinto profundo, vai se mover. O som do seu apelido vai ecoar em momentos de distração, quando ela estiver dirigindo, tomando banho, olhando para o teto antes de dormir. E cada vez que isso acontecer, ela não vai entender por que você está ali na cabeça dela, mas vai sentir a urgência de te procurar. E tudo isso começou com uma palavra, um nome, um apelido. Mas atenção, se essa palavra não for carregada da atenção certa, se ela não provocar um choque emocional, ela se dissolve no ar como qualquer elogio barato. É por isso que existe um tipo específico, perigoso, ousado, quase impróprio, que não apenas chama a atenção, mas planta o desejo, o apelido proibido, e é ele que vamos explorar agora. Mas antes de continuarmos, se você quer realmente dominar a mente feminina e o jogo da atração, criar uma presença que elas desejam, conquistar o poder de ser inesquecível e assumir o controle das suas relações com as mulheres. Então, atenção. O livro digital. A psicologia da sedução vai te fazer conquistar tudo isso. Ele revela estratégias que eu nunca pude mostrar nos vídeos. Clique no primeiro comentário fixado e domine esse poder. O apelido proibido funciona porque quebra uma regra invisível. Ele desafia o roteiro comum da sedução. Enquanto a maioria dos homens tenta agradar, você vai provocar. Enquanto eles entregam conforto, você vai acender conflito. E isso ativa uma parte da mente feminina que poucos têm coragem de acessar: o desejo por transgressão.
A mulher pode dizer que quer um homem gentil, previsível, emocionalmente acessível, mas o que prende a atenção dela, o que faz o coração acelerar e o corpo responder, é o homem que bagunça as certezas dela. O homem que parece um risco. É nesse ponto que o apelido proibido entra como uma arma psicológica de precisão. Ele não elogia, ele insinua. Ele não valida diretamente. Ele questiona, desafia, cutuca o ego feminino com uma ponta de ironia e charme. E isso desestabiliza. Por exemplo, quando você chama uma mulher de garota má, princesa ousada, na tentação, ou até mesmo perigosa, o que está fazendo é algo muito mais profundo do que uma brincadeira verbal. Você está atribuindo a ela uma identidade ambígua, carregada de tensão sexual e emocional. Está dizendo de forma sutil: eu te enxergo de um jeito que nem você se permite admitir. E isso cria uma faísca, porque agora ela precisa te provar que você está errado. Ou pior, que está certo. É importante entender que isso funciona porque rompe o padrão. Ela está acostumada com homens que tratam ela como se fosse uma rainha, bajulando, agradando, idolatrando. Só que o desejo feminino não é ativado por adoração. É ativado por resistência. Quando você usa um apelido que coloca ela em xeque, que a provoca de forma elegante, você se posiciona como um homem que não está encantado, está no controle. E isso é magnético. A psicologia evolutiva explica que mulheres são atraídas por homens que demonstram poder seletivo. O homem que elogia todas não é valioso, mas o que provoca uma em específico, como se enxergasse nela algo perigoso, raro, fora do comum, esse se destaca. Esse cria uma experiência emocional única. E o apelido proibido faz exatamente isso. Ele separa você do rebanho. Ele faz com que ela se pergunte: por que ele me chama assim? O que ele enxerga em mim? E essa pergunta se transforma em pensamento recorrente. Desejo, obsessão. Esse apelido, quando bem escolhido, carrega uma mensagem escondida. Você me interessa, mas eu não estou aqui para te agradar. E esse tipo de afirmação, mesmo implícita, mexe com o orgulho, com a curiosidade e com o desejo feminino. Por isso ele não pode ser genérico. Tem que parecer exclusivo, como se só funcionasse com ela. A força está na personalização, no tom de voz, no momento em que você usa, e principalmente na sua atitude enquanto o pronuncia. O mais importante é entender que o apelido proibido não é um truque, é um símbolo, um reflexo da sua postura. Ele só tem poder quando vem de um homem que não está buscando validação, mas sim oferecendo um desafio emocional. E mulher nenhuma resiste a isso por muito tempo. Antes de acionar um gatilho, você precisa que ele esteja armado. E o erro de muitos homens é tentar ativar um desejo que ainda não foi construído. Não adianta usar um apelido estratégico se você ainda não criou nela o tipo certo de envolvimento emocional. É como tentar acender um incêndio com um fósforo molhado. O verdadeiro efeito do apelido só acontece quando a mente dela já está girando em torno de você. E para isso, você precisa plantar a semente da obsessão. Fazer com que ela, sem perceber, comece a pensar em você com frequência crescente, mesmo nos momentos mais banais do dia. A chave está em manipular pequenos gatilhos psicológicos que criam conexão, confusão emocional e tensão sexual. E tudo começa com o mais poderoso de todos, o mistério. Quando você se mostra por completo, você mata o desejo. Mas quando você entrega partes, fragmentos, versões sutis de quem você é, ela começa a criar fantasias. E fantasias são muito mais poderosas do que fatos. A mulher não se apaixona pelo homem real, mas pela imagem que ela constrói dele. E se você dominar esse jogo, ela vai se prender à ideia de você antes mesmo de perceber. Outro gatilho crucial é a validação intermitente. Você não deve ser constante. Um dia você elogia uma qualidade dela com frieza estratégica, no outro, ignora totalmente. Um dia você parece mais aberto, no outro você está distante. Isso ativa o sistema de recompensa cerebral, o mesmo que vicia em jogos e redes sociais, fazendo com que ela busque pequenas migalhas de sua atenção como se fossem diamantes. A cada gesto seu,
Ela vai tentar interpretar sinais, vai ler entrelinhas, vai duvidar das certezas que achava ter. E essa dúvida, esse desconforto emocional, é exatamente o que abre espaço para o apelido se tornar uma âncora emocional poderosa. Você também pode usar os ciúmes com elegância, não de forma direta, insegura ou possessiva, mas com inteligência e sutileza. Fale casualmente de uma mulher que você admirou por sua personalidade difícil. Comente que você valoriza mulheres que sabem manipular os homens e observe a reação dela. Você está criando competição invisível. Está dizendo, eu sou desejado por outras, mas estou olhando para você. Isso a coloca numa posição de alerta, desperta o instinto de disputa e reforça sua autoridade emocional. Agora ela não quer só te conquistar, ela quer ser escolhida. E esse é o ponto onde o apelido proibido entra com força total. O que você está fazendo aqui é minar a base emocional dela e reconstruir uma nova, onde você é o centro, onde o teu comportamento imprevisível, teu domínio sutil e tua ausência controlada se tornam um vício. E nesse cenário, quando você finalmente solta o apelido, ele não vem como uma palavra qualquer. Ele vem como uma marca, um selo de domínio emocional, uma lembrança que vai ecoar mesmo quando você não estiver por perto. Porque agora, toda vez que ela ouvir aquilo, vai lembrar de como você a fez se sentir. Viva, desafiada, atraída e completamente obcecada. Mas antes de seguirmos, se este vídeo contribuiu em sua vida, inscreva-se no canal, deixe um like e um comentário para levarmos essa mensagem para mais homens como você. Comente. Apelido proibido. Eu te agradeço antecipadamente. Você é o além da média. Fazer uma mulher se obcecar por você é o primeiro passo. O verdadeiro mestre, porém, transforma essa obsessão em fidelidade emocional. Porque a mulher que deseja um homem intensamente por alguns dias pode esquecê-lo no mês seguinte. Mas a mulher que foi psicologicamente moldada para ver esse homem como referência emocional dificilmente se afasta. E esse é o estágio onde o jogo muda. Quando o apelido que antes causava faísca se torna parte da identidade dela com você. Quando ele deixa de ser apenas um símbolo de provocação e se transforma em um gatilho profundo de pertencimento. Você não está mais apenas dentro da cabeça dela, você está dentro da história que ela conta a si mesma. Mas essa transição exige algo que poucos conseguem. Equilíbrio entre presença e ausência. Domínio sobre o seu próprio valor. Aqui, o homem comum tenta reforçar o que deu certo. Tenta repetir a dose, manter o fogo aceso na marra, e assim se torna previsível, enfraquecendo tudo o que construiu. Já o homem que domina a arte da retenção sabe que o poder está no contraste. Em momentos de profundidade emocional, você aparece com firmeza, fala o que ela precisa ouvir, toca pontos que outros não ousam tocar. E logo depois você recua. Você se torna inacessível, mas nunca frio, apenas seletivo. Esse tipo de comportamento ativa o que Carl Jung chamava de sombra, o lado inconsciente, emocional, irracional da psique. Ela começa a se ver vulnerável com você, a ter ciúmes de possibilidades que nem existem, a lembrar da sua voz, da forma como você a olhou quando usou aquele apelido pela última vez, e essa memória se torna referência, não por intensidade momentânea, mas por consistência estratégica. Você não foi só marcante, você foi estruturante, um arquétipo, uma âncora. É nessa fase que você cria símbolos, um lugar específico que só vocês compartilham, uma música que remete a uma memória, um objeto que você tocou. Tudo vira uma extensão da sua presença, e o apelido agora não é mais só uma palavra, é um gatilho emocional que carrega camadas de experiências. Quando ela ouvir, vai lembrar de como se sentiu, do que viveu, de quem ela era ao seu lado. E isso cria vínculo, um tipo de dependência emocional sutil, mas poderosa. Você não é mais uma opção, você é o padrão. E o mais interessante é que, para manter isso, você não precisa de esforço. Você precisa de consciência. Precisa continuar sendo o homem que ela não controla, mas que a conduz. O homem que não precisa dela, mas que a faz sentir escolhida, que está no comando mesmo em silêncio.
porque no fim das contas é isso que toda mulher deseja, mesmo sem admitir. Um homem que a domina sem violência, que a intriga sem humilhar, que a provoca sem precisar se rebaixar. E tudo isso começa e se sustenta com a forma como você entra na mente dela, com um gesto, uma ausência e, claro, com um apelido proibido. Se você chegou até aqui, já entendeu que o jogo da sedução não é feito de sorte. É feito de estratégia, consciência e domínio emocional. E esse tipo de conhecimento não é para qualquer um. É para quem quer ser além da média. Então, se esse conteúdo te fez refletir, deixa o like agora. Se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Qual foi a parte que mais te fez pensar? A tua participação é o que mantém esse movimento vivo. E se você quer fazer parte de um grupo seleto de homens que estão no caminho da evolução real, não só nas palavras, mas na prática, torne-se membro do canal. Os membros têm acesso a conteúdos exclusivos e, claro, têm o nome eternizado nas telas finais dos nossos vídeos como verdadeiros aliados dessa missão. A jornada é longa, mas você não caminha sozinho. Somos uma irmandade, uma comunidade de homens focados em se tornarem mais fortes, mais conscientes e mais estrategistas. Porque no fim a guerra não é contra elas, é contra o seu próprio limite. E aqui, juntos, a gente supera cada um deles. E é só o começo, meus irmãos.